Nós vamos estar criando uma nova tabela no nosso banco de dados, né? A gente vai chamar de funcionários. A CEP. Tá? Vamos instalar o API Connector, que a gente precisa dele. Tá? Input nome, quantidade vem antes de valor. Então a gente inverte aqui, ó. Olá, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao nosso canal da Rincão Informática. Eu sou o Rincão e a partir de agora a gente está começando mais uma aula dessa nova série que a gente criou, desenvolvendo um PDV frente de caixa, em que a gente vai aprender a mecânica de como funciona um PDV, tá? E a gente vai fazer um PDV universal que ele serve para qualquer segmento, para qualquer ramo, com todas as funções e todas as mecânicas necessárias para um funcionamento perfeito, tá? Esse PDV ele não tem a função de nota fiscal, tá? Não é integrado na nota fiscal, mas a gente pode depois estar desenvolvendo em Bobo uma aula que ensina com a API de como a gente efetua a nota fiscal tanto no PDV quanto em outros aplicativos nossos. Se você não for inscrito no nosso canal, aproveita para se inscrever, tá? Ativar o sino das notificações para você sempre ser avisado de todo o conteúdo novo que entrar no nosso canal. A gente tem também uma playlist da série de Excel para processo seletivo em ambiente empresarial, onde a gente aprende tabela dinâmica, dashboard, fórmulas que são exigidas em processo seletivo, né, nossa entrevista de emprego, e ambiente empresarial, nosso dia a dia, no mercado de trabalho. Nós temos também uma playlist de desenvolvimento de uma plataforma EAD, em que a gente já concluiu essa playlist. Lá tem toda a mecânica de como você fazer a sua plataforma EAD para oferecer os seus cursos, tá? Nós vamos ter uma aula bônus lá em que a gente vai aprender conceitos de UI, UX, que é a parte visual, para a gente deixar mais atraente a nossa plataforma. Aproveita para comentar, tá? Dá o seu like ou o seu dislike se você gostar ou não gostar. Se nos vídeos que a gente tem disponível aqui no nosso canal você encontrar alguma informação que é incorreta, por favor, entre em contato com a gente, nos atualiza da correção, que a gente vai fazer a correção e vai te citar lá te agradecendo. Aproveito também para poder pedir para compartilhar o nosso conteúdo em WhatsApp, Instagram, Facebook, nas redes sociais, para que juntos a gente possa ter acesso à tecnologia gratuita e crescer. O intuito do nosso canal é ter acesso gratuito a todos, à tecnologia, ao desenvolvimento e crescer junto. Muito obrigado por todos que estão até aqui, tá? A gente está com a meta inicial de monetizar o canal, de alcançar 1000 inscritos. Nós estamos com quase 200 inscritos, eu estou muito satisfeito com isso. E muito obrigado, vamos embora lá para mais uma aula. Então, na nossa primeira aula dessa nova série PDV Frente de Caixa, a gente fez o visual, tá, primário do nosso PDV, quando a gente vai efetuar as nossas vendas. A gente inseriu aqui um campo com as informações dos produtos, que a gente faz a busca na Search Box. A gente inseriu um Repeat Grupo aqui, em que a gente vai estar adicionando os produtos e efetuando a nossa venda. Depois nós vamos configurar o cancelar venda, finalizar venda, o cancelar produto. Nós colocamos aqui a indicação de algumas teclas de atalho, tá? Que a gente vai estar configurando na nossa plataforma aqui, PDV. Se você quiser aprender um pouco mais sobre tecla de atalho, vai estar no card aqui em cima, aqui, tá? Do lado esquerdo, do lado direito, perdão. O card da aula que a gente trata exclusivamente sobre teclas de atalho. É uma aula bem rápida, bem prática e é interessante e bem simples da gente aprender como é que é essa função, esse plugin no banco. A gente hoje vai estar criando a seguinte coisa, tá? Nós vamos estar criando uma nova tabela no nosso banco de dados, né? A gente vai chamar de funcionários. Nós vamos criar aqui no Python Sets uma nova função.
Option set função. Tá? Então aqui na nossa tabela de funcionário a gente vai ter nome do tipo texto, tá? Senha do tipo texto. Nós vamos ter função, option sets, do tipo option sets função, tá? Nós vamos ter contato do tipo texto, contato, função, nome, senha, endereço do tipo texto, CEP do tipo texto. Vamos colocar aqui cidade do tipo texto também, bairro do tipo texto, o endereço eu já coloquei já, número do endereço do tipo texto também. Então a gente tem aqui a nossa tabela de funcionários, tá? Com esses campos aqui inicialmente. Se precisar depois a gente adiciona mais, tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos criar agora uma nova página, tá? Vai se chamar painel de controle. A gente não vai cloná-la de nada não, tá? Vamos criá-la direto aqui. Pronto, ela está totalmente sem nada, tá? Vamos embora lá para ir fazer ela, né? Vamos colocar um grupo aqui de header, né? De cabeçalho. A cor que a gente está utilizando aqui, vamos ver na outra. Para a gente manter um padrão. Isso aí você coloca de acordo com a tua preferência, tá? Toda hora me avisando do zoom, já tá me atazanando aqui já. Vamos colocar um texto. Remove o estilo dele, vamos colocar a cor branca. Centralizado, 18, vamos embora lá. Esse texto aqui vai ser do usuário logado. É parecido com a frente de caixa, tá? O cabeçalho.
eu ver o tamanho da página aqui quanto tá. Vou botar 1300 igual a outra, né? Deixa eu ver o zoom aqui de desenvolvimento, 80%, tá bom. Pronto, centraliza aqui. Isso aqui vem aqui pro canto. Compartilhar isso aqui, duplicar, né? E aqui vai ser o corrente user nome. Viu como tá ficando? Quando esse texto for hover e passado por cima dele, ele vira underline. E vamos colocar aqui um botãozinho para deslogar, né? Isso. Quando clicar nele, desloga o funcionário, né, que estiver logado e vai até a página index. Vamos ver como é que ficou aqui. Vamos colocar outro grupo. Esse vai chamar funções painel de controle.
colocar borda nele aqui. Beleza, deixa eu ver o tamanho desse cabeçalho aqui, 100, vou colocar 80, isso. E a nossa página a gente deixa com 620 mesmo, deixa eu ver aqui. Show de bola. Vamos colocar um grupo aqui de funções. Grupo menu. Eu vou fazendo aqui, tá, pessoal? Só ir acompanhando, só que vai dar pra gente fazer junto. Deixa eu ver esse 18 como é que fica. Tá bom. A altura aqui do texto, 35. Vamos centralizar ele aqui, certo? Vamos ver uma cor de fundo aqui diferente. Ver como é que tá ficando. Vou colocar cantos arredondados aqui e aqui. Deixa eu ver como é que fica assim. Tá, beleza. Vamos inserir um ícone aqui, né? Pode ser esse. Ctrl S centraliza, tá?
colocar esse texto aqui não. Deixa eu fazer um grupo aqui. Vamos ver como é que ficou. Tá um pouco grande aqui. Espera aí. A gente duplica ele aqui, certo? Quer ver esse cadastro de funcionário? Cadastrar produto, cadastrar funcionário. Vamos trocar esse ícone aqui. Esse vai ser imprimir relatório. Tem um ícone de uma impressora aqui. Deixa eu só localizar ele. Aqui. Que vai ser controle de estoque.
pode ser esse. Pronto. Nós vamos colocar um repeat em grupo aqui, tá? Depois a gente configura ele, certo? Nós vamos inserir agora um pop-up. Vai ser o de cadastro de produtos. Ele vai ter produtos dentro dele. Tá? A gente vem com texto. Remove a formatação. Coloca o texto em branco. O fundo daquela cor que a gente está usando padrão. Centraliza o texto. Tamanho 18. E aqui a gente centraliza ele também. A gente vai ter aqui nome, o texto, né? Dezoito aqui, tá bom? Acho que tá, não precisa ser 18 não. 14. Tá bom. Aqui, quando a gente clicar no grupo, né? Cadastrar produto. Ele vai fazer o quê? Vai mostrar o pop-up cadastro de produto. Vamos ver aqui. Certo? Ó. Imagem, produto, cadastro. Tá? Cantos arredondados, certo? Para a gente manter o padrão. Sem borda, né? Vamos duplicar esse aqui, tá? Ele vai ser a foto. Deixa eu colocar a borda aqui só para localizar onde ele está. Poxa, que jeito que tá isso aqui. Fixo, isso aqui. Fixo também. Por que você tá me sacaneando então? Deixa eu ver aqui. Texto centralizado, centralizado aqui. Se foi copiado dele, por que que ele não ficou? Deixa eu ver.
uns bugs muito doidos aqui no Bobo hoje. Vamos colocar um input aqui. Nome, produto, cadastro. Borda. Vamos colocar essa cor aqui. Sem borda. Vamos colocar uma cor diferente aqui no pop-up. Deixa eu ver como é que fica assim. Desculpa. Vamos manter assim. A gente duplica. Isso aqui vai ser o valor. Esse input não pode estar vazio, tá? No cadastro. A gente marca aqui, ó. Vou copiar de novo. Esse vai ser o quantidade.
Deixa eu tirar esses placeholder aqui, que não é necessário não, tá? Vamos ver o que mais que a gente tem aqui no nosso banco de dados, na nossa tabela de produtos. Valor unitário, quantidade, nome e foto. Valor unitário, quantidade, nome e foto. Tá? Então vamos pegar esse aqui e trazer ele para cá, ó. Só estou sem entender esses bugs no Bubble aqui, mas vamos lá. Deixa eu ver o tamanho do pop-up aqui. 700. Tá bom esse tamanho. Agora a gente insere dois botões aqui. Certo? Vai ser essa cor aqui. Botão limpar campos. Tá? A gente duplica ele e vai ser o botão gravar. Esse aqui. Vou fazer uma correção aqui, pessoal. Não é imagem estática aqui, tá? É um picture upload que vai vir aqui. Deixa eu ver o tamanho que isso aqui tá. 133 por 130.
colocar a cor preta do texto aqui. Plano de fundo branco. Né? Cantos arredondados. Vamos deixar sem borda. Vamos ver aqui. Certo. Só o visual um pouquinho aqui mais distribuído. Olha como é que ficou assim. Certo. Nós vamos agora, esse input aqui, tá? Ele está como texto, a gente vai colocar ele como integer, que é o quê? Que é número, tá? Número inteiro. Porque aqui no nosso banco de dados, quando a gente criou o campo na tabela produtos, a gente relacionou como número. Então tem que colocar, senão a gente não consegue salvar de forma direita. Quando a gente clicar em gravar, a gente vai criar uma nova coisa no banco de dados, tá? Que é produto. Foto vai ser o picture upload, cadastro seu valor. Nome, input, nome, produto, cadastro seu valor. Quantidade vai ser input, quantidade, cadastro seu valor, tá? E valor unitário vai ser input, valor, produto, cadastro. Deixa eu ver o que ele está aqui, que também está dando erro. Vamos mudar para integer também, tá? A mesma coisa. Ele já corrigiu aqui, tá vendo? Feito isso, a gente vai resetar os campos, né, do pop-up. Vai colocar um alarme, tá? Eu acho que eu não instalei esse plugin. Vamos vir aqui rapidinho. Esse aqui é Alert Toast Message Notify. Tá? Vamos instalar o plugin via CEP. Tá? Vamos instalar o API Connector, que a gente precisa dele. Tá? Vamos instalar também o Input Formatter. Esse aqui, ó. Tá? E a gente vem aqui em Settings, General, nessa aba aqui embaixo aqui, ó, Expose Option to Add ID Attribute. O que é isso? A gente tem que marcar ele aqui se a gente quiser fazer com que o Input Format funcione, tá? A caixinha está aqui, ó. Senão a gente não consegue configurar o Input Format e dar atribuição aos IDs. Beleza? Vamos seguindo aqui. Feito o reset dos inputs, a gente vai colocar uma mensagem, né? Vou colocar da cor verde. 2 milissegundos só tá bom. Centralizado. Tamanho dele, vamos colocar a fonte do tamanho 20. E a gente fecha o pop-up. Ou melhor, não vou colocar essa função não, porque se a gente quiser cadastrar mais de um produto, a gente fecha depois manualmente. Tá? E aqui nesse limpar campos, a gente vai fazer um element actions nele também, reset inputs. Tá?
Reset grupo data, pop-up cadastro de produtos. Deixa eu corrigir isso aqui também. Esse aqui é reset grupo data, tá? Ele vem em segundo lugar aqui. Vamos ver funcionando aqui, como é que tá. Deixa eu dar ESC aqui. Vamos colocar um ícone aqui. Esse ícone vai ser da cor branca, vai ser um símbolo de X, tá? Deixa eu ver aqui. Esse vai ser sem pad nenhum. Beleza? O que ele vai fazer? Ele vai fechar o pop-up quando a gente clicar nele, se a gente quiser clicar por ali, tá? Element Actions, Hide, pop-up cadastro de produto. Ok? Se a gente escrever qualquer coisa aqui, clicar em limpar, ele reseta, tá vendo? A gente também vai vir aqui no editor, tá? Que é quando o botão cadastrar produto clicado, show pop-up, a gente vai dar um set focus aqui, ó. No input, nome, cadastro de produto, tá? Ele já vem direto aqui com foco, tá vendo? Beleza? A gente também vem aqui, ó, no valor do produto, clica aqui e coloca o formato de moeda, tá? R cifrão, casas decimais, e ele vai ficar da seguinte maneira aqui, ó. Quando a gente já colocar um valor aqui, ele já fica no padrão brasileiro, tá? Deixa eu ver aqui se está na ordem. Não, não está. Está vindo primeiro o valor, depois a quantidade. Então a gente muda isso aqui, ó, na árvore de elementos. Input nome, quantidade vem antes de valor. Então a gente inverte aqui, ó, para poder preencher. Olha como é que fica. Nome, vamos ver aqui. Quantidade 2 e valor 10. Ok? Vamos fazer um cadastro aqui para a gente ver. O que a gente vai cadastrar aqui? Deixa eu ver. Vamos cadastrar camarão empanado. Vamos colocar 1, né? E o valor vamos colocar 2,50. A gente gravou, resetou os campos, mensagem de cadastro efetuado. O que a gente faz? A gente vem aqui para ver na nossa tabela de banco de dados de produtos se já está aqui ele, tá? Aqui, ó, camarão empanado. Se a gente vier aqui na nossa página de PDV frente de caixa, tá? As páginas não estão linkadas ainda. A gente vai fazer isso nas próximas aulas, beleza? Ó, frente de caixa, vamos visualizar ela. Ó, já aparece, ó. Certo? Ó. Beleza? Então está funcionando o nosso cadastro de produto. Ok? A gente vai encerrar essa aula por aqui, tá? A gente hoje criou o nosso painel de controle, criou um menu de funções, a gente inseriu a primeira função, que é o cadastro de produtos,
Nas próximas aulas a gente vai fazer o nosso controle de acesso e login, tá? De acordo com o nosso Option Sets que a gente criou aqui, tá? Na verdade nós não criamos, vamos criar agora. A gente criou o Option Sets função, vamos criar as funções, né? Gerente, atendente, gerente caixa. PDV é gerente caixa. Tá? São esses dois Option Sets que tem. Então, na próxima aula, a gente faz o controle de acesso e login e, de acordo com a senha que a pessoa se logar, ela já vai ser identificado qual é o Option Set dela, se ela é gerente ou caixa, e ela já vai ser direcionado às funções que são setadas para o caixa e as setadas para a gerência. Se você gostou dessa aula, deixa o seu like. Se você não gostou, dá o seu dislike, tá? Compartilha o nosso conteúdo. Se não for inscrito, aproveita para se inscrever no nosso canal. Vai estar aparecendo no card aqui em cima também uma aula de Input Formatter, tá? Em que a gente aprende a formatar campos de formulário, que na próxima aula a gente vai fazer o cadastro de funcionário. Então vai ter o CEP e vai ter o formato de campos. A gente vai inserir mais duas funções aqui, a gente já pode fazer isso agora. Em funcionários. Vamos colocar aqui o campo CPF, do tipo texto, tá? E o campo RG, do tipo texto também. E a gente vai formatar tudo isso com o plugin que a gente instalou aqui, o Input Formatter. Beleza, pessoal? Grande abraço aí, até a próxima aula. Valeu!